Banana Fish. Esse aqui é um mangá recém-lançado pela Panini, que foi escrito e desenhado pela Akimi Yoshida. Eu não conhecia esse mangá, eu nunca tinha ouvido falar dele, na verdade. Pelo menos não que eu me lembre. E quando eu vi ele sendo lançado, o nome logo me atraiu a atenção. Tanto o nome quanto a capa, que já mostra que o estilo de arte dele é um pouco diferente dos mangás atuais, do estilo de arte dos mangás atuais, e mais próximo, sei lá, de um estilo que usavam na época dos anos 80, na época que Akira foi lançado, e outras obras aí mais antigas, e eu achei isso logo interessante. E também o título Banana Fish me chamou logo a atenção. Sem saber muito sobre o mangá, resolvi comprar, li e achei ele bem decente. A história dele, o nome dele, o Banana Fish, ele é bem importante para a história, é um nome que chama a atenção não só do leitor, que ouve esse título aí e fica curioso para saber a que ele se refere, como também é um conceito que é muito importante para a história e para os personagens. Durante a Guerra do Vietnã, um personagem chamado Max Lobo, ele tá lá, o mangá abre com isso, na verdade, ele tá lá com os amigos dele na Guerra do Vietnã e um dos colegas dele, que é o Griffin, chega depois de ter dado uma saída e volta e começa a atirar em todo mundo. O Max Lobo consegue se proteger junto com outro cara lá e outras pessoas morrem, o Griffin acaba matando algumas pessoas e o Max Lobo vai lá e dá alguns tiros nas pernas do Griffin, dos joelhos. O Griffin cai desarmado e antes de desmaiar ele sussurra Banana Fish, que é esse grande mistério que o mangá retrata. E nisso a gente pula para vários anos à frente, quando uma dupla de jornalistas japoneses eles estão chegando nos Estados Unidos. A história se passa nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, se eu não estou me enganado, mas eu acredito que seja. E nisso esses dois jornalistas, que um deles é o Wei e o outro, eu esqueci o nome, ele é meio que coadjuvante, não tem tanta importância na história, mas na verdade é engraçado que ele é igualzinho ao Wei, só que com um bigodão. Aí a galera acha que o Wei é filho dele. Que o Wei é um garoto de 19 anos, mas que o pessoal olha e acha que tem 14 e ficam achando que é o filho do outro cara que seria o jornalista que estaria investigando as coisas. E essa dupla de jornalistas vem do Japão para investigar as atividades das gangues de adolescentes e crianças que tem nas cidades dos Estados Unidos. E com isso, um contato deles da polícia, na verdade o jornalista lá, que é o chefe do EI, ele tinha conhecido o Max Lobo, conhecido essa história toda através do Max Lobo, que convidou eles para irem lá nos Estados Unidos investigar essas coisas, fazer uma matéria. Mas o Max Lobo está preso, então acaba que não podendo guiar eles. Então, conversando com outro contato na polícia, o policial coloca essa dupla de jornalistas para entrar em contato com o líder de alguma das gangues locais, que é o Ash Lynx. O Ash, que na verdade o sobrenome dele não é Lynx, é Griffin, ele é irmão do Griffin que acabou proferindo lá o Banana Fish durante o Vietnã, e ele teve que crescer praticamente sozinho, porque o irmão, a família dele, eu acho que morreram ou abandonaram os dois. O irmão dele ficou meio louco depois da experiência que teve no Vietnã. Na verdade, ele já estava meio louco naquela hora que ele atira nos colegas, e nisso, volta e meia, o irmão profere essas palavras do Banana Fish, que chamam muito a atenção do Ash. E a partir do ponto de vista do Ash, que é um dos grandes protagonistas, o outro seria o Wei, mas eu acho até que o Ash tem mais protagonismo nesse primeiro, pelo menos nesse primeiro volume, vai mostrando todo o envolvimento do Ash com o submundo criminoso da cidade, mostrando que ele tem certa influência com um criminoso muito poderoso, que é o Dino Golzini, que gerencia uma máfia, que bota as gangues de crianças, de adolescentes na linha e tudo mais. E ele acaba descobrindo uma pequena substância que um sujeito infiltrado tinha conseguido roubar das garras dessa máfia. E o sujeito, antes de morrer, profere as palavras Banana Fish, que ele já sabia que o irmão dele falava, e começa a ligar um pequeno objeto que ele deu, como se fosse um pozinho, que ele suspeita ser algum tipo de droga, com o que aconteceu com o irmão. A partir disso, misturando algumas vinganças que algumas das outras crianças lá, adolescentes, tipo um cara chamado Arthur, que é bem um dos vilões, digamos assim, um inimigo do Ash, quer derrubar ele, e o mafioso descobrindo que Ash pegou essa substância, apesar de o Ash ter certo, como posso dizer,
ter certa influência com ele por causa de um passado, por causa do passado do Ash, que foi cheio de violência sexual quando ele era criança, e ele foi vendido como foi abusado quando era criança por alguns criminosos, então tem todo um passado assim dele trágico, digamos assim, inclusive é até bem tratado pela HQ. A HQ, diferente de muitos mangás, não glamoriza esse tipo de coisa, né, e passa pano de forma nenhuma, mostra como se fosse um crime, uma coisa terrível, de fato. Não se aprofunda muito nisso, mas deixa assim nos cantos, mas mostrando que foi uma coisa ruim, uma experiência ruim que aconteceu com Ash, e que faz parte de quem ele se tornou na vida, né, de alguém que acaba fazendo tudo que é preciso para sobreviver. Afinal, ele é líder de uma gangue de adolescentes, ele pratica crimes, apesar de ser muito mais honrado do que outros criminosos da região. Ele tem o senso dele de justiça e deve ter praticado crimes, está disposto a matar se for necessário, principalmente para sobreviver e proteger os amigos dele. No entanto, ele tem aquela, digamos, honra de protagonista. E a forma como o mangá vai levando, apresentando o personagem, apresentando a trama ao redor dessa questão do Banana Fish e dos criminosos começarem a perseguir o Ash e também, por conseguinte, o Wei, que acaba conhecendo ele quando eles acaba conhecendo o Ash, quando eles vão entrevistar o Ash, na verdade, para fazer a matéria, já que ele é um dos líderes de gangue mais fáceis de se conversar. O Wei acaba sendo sequestrado pelos opositores do Ash, o Ash vai, junto com um amigo do Ash, que o Ash já tinha, e eles acabam se misturando nisso aí. O Ash salva o Wei salva o Ash, então rola esse bromance, que na verdade é um pouco mais do que isso, né? O mangá ele foi publicado originalmente numa revista voltado para garotas, e é interessante porque quando ele chega no ocidente, ele é propagandeado como se fosse um seinen, voltado para jovens e jovens adultos do sexo masculino. Então, eu acho que fala bastante de como essa obra acaba sendo, de certa forma, universal em questão de público. E, de fato, ela é uma trama que aborda crime, que aborda gangues, que aborda vingança, drogas, tem uma parte mais policial, é, e tudo isso enquanto vai mostrando dois jovens garotos se conhecendo. A HQ não mostra nada do tipo que eles se apaixonam por outro, não deixa isso explícito, mas fica de certa forma implícito, e eu acredito que vai ser trabalhado mais um pouco nos mangás seguintes. Mas é óbvio que para mostrar. Eu li depois de um pouco sobre a história, e ela é considerada um dos expoentes do gênero boys love, e eu acho que trata muito bem isso, a forma como essa dupla se conhece, a forma como eles vão se relacionando como o outro, e o Ei, que eu acho que até o momento não tinha tanto interesse em garotos, vai se descobrindo em relação aos sentimentos dele pelo Ash. Isso já pro final do mangá. Nada muito assim, a HQ não diz isso, a HQ não mostra o Ei pensando essas coisas. Mas quem vai observar o subtexto percebe isso claramente, e no entanto não é uma HQ de romance, não é uma HQ yaoi, e pessoas que não estão interessadas em romance, não estão interessados é, em ver relacionamentos homossexuais, não, primeiro que eu acho que isso não deveria impedir ninguém de consumir uma obra. Mas, em todo caso, o foco do mangá é muito mais do que do que mostrar assim, uma história de amor e romance. É mostrar toda uma situação envolvendo essas drogas, envolvendo o desejo de vingança do Ash, em relação a querer descobrir o que aconteceu com o irmão, todo esse mistério em relação ao Banana Fish. Então, é um mangá que eu diria que é bastante completo. Ele tem bastante material que muita gente pode acabar curtindo. E eu acho que ele até, tanto pela arte quanto pela temática da história, ele é muito fácil de ser apreciado por pessoas que não gostam tanto de mangá. Porque, como eu falei, o estilo dele de desenho não é tanto dos mangás hoje em dia, e os tropes deles, a forma das pessoas agirem e tudo mais, não tem aquele lance meio forçado de animes shonen de hoje em dia, que às vezes para quem não curte o estilo, fica parecendo um negócio meio vergonha alheia. Não tem essas cenas bobonas que alguns mangás acabam utilizando. A forma de mostrar os personagens, a forma de fazer graça é muito diferente dos animes hoje em dia. Eu acho que isso acho que foi um dos grandes motivos de eu também ter gostado, que eu não curto tanto isso, apesar de eu gostar bastante de mangá. Então acho que foi uma das coisas que eu acabei gostando bastante do mangá. No entanto, o mangá tem um problema que é na arte.
a autora não sabe diferenciar muito bem personagens loiros. Então, quando tem um personagem loiro, todos eles se parecem. Tem dois personagens loiros que têm um bigodão, que eles são quase iguais, um é policial e outro é bandido. E tem dois caras, o Max Lobo e o irmão mais velho do Ash, ambos são loiros, e eles são muito parecidos. Quando você começa a ler o mangá, você não consegue diferenciar um do outro. E mais pra frente, tá, um tá acamado, tá com uma cara lá de que tá... não, não tá com a mente muito boa, então essa é a grande diferença. Mas, em geral, vários personagens acabam sendo muito parecidos. E a própria narrativa, a forma como o roteiro vai construindo a história, em alguns momentos parece as coisas meio abruptas. Algumas transições de cena não parecem tão legais. No entanto, é bem mais amena do que outros mangás, inclusive mangás consagrados, tipo Akira, que eu achei que tem isso muito mais, a questão das cenas ficarem meio abruptas e da narrativa meio assim, não explica muito bem. Não é que nem que não explica muito bem as coisas, mas é que as coisas vão sendo apresentadas conforme necessário e não prenunciadas, é um dos exemplos que eu gosto sempre de usar. E aqui eu não senti tanto isso, então fica a minha recomendação. Esse mangá aqui eu achei muito legal, muito interessante, eu pretendo continuar lendo. E esse formato da Panini tá de parabéns, porque realmente eu não consegui encontrar uma coisa para criticar nesse formato. É, a capa tá muito legal, esses mangás mais grossos, eu tô gostando tanto da Panini quanto do JBC. O mangá, a colagem dele tá muito boa, não fica com aquele... Sabe aquele mangá meio estronchado, que quando se abre ele arregaça todo porque a colagem tá meio bizarra. E eu queria muito que outros mangás fossem feitos nesse formato, como por exemplo Lobo Solitário, que eu acho que a qualidade da publicação de Lobo Solitário é muito inferior a essa aqui do Banana Fish, que eu acho que ficou muito boa. Então, vou ficando por aqui, eu já falei demais, e até o próximo vídeo, onde falarei sobre, eu acredito que será mais um vídeo aí seguindo com as HQs da Marvel Deluxe, mas por enquanto é só, e até a próxima.